internautas do programa AltV Mulher. Nesta terça-feira fria na cidade de São Paulo, nós vamos discutir um tema extremamente quente, que é a questão da economia. E nada melhor do que discutir com uma autoridade da área, com alguém que conhece essa questão da economia para nortear nossas vidas. Nós estamos numa rede internacional de mulheres e nós também temos cada vez mais nos empoderarmos desta questão econômica, do impacto da economia nas nossas vidas, nas nossas famílias. Está comigo aqui, é um prazer em recebê-lo, o Dr. José Francisco Marcondes, presidente da Federação da Câmara de Comércio e Indústria Venezuela-Brasil. Que bom tê-lo no programa AltV Mulher. Muito obrigado pelo convite. Prazer todo meu. Você sabe que você está numa rede internacional de mulheres e nós gostaríamos que você discutisse um pouco conosco o rumo da economia, a situação que está a economia, porque nós estamos começando a nos preocupar. Você acha que o impacto da economia da Europa tem grandes influências aqui no Brasil? Olha, a economia brasileira começa a sentir um pouco a crise mundial. Não há dúvida que a crise que começou em 2008 é uma crise muito séria. O Brasil tem sido um dos países que menos sentiu esse impacto, até por um aumento de consumo, até por uma política muito apropriada, muito correta de incorporação de uma nova classe média, incorporação de uma massa de consumidores, mas é inevitável que a crise, de uma certa forma, atinja o Brasil. Acho que isso vai atingir de uma forma suave, por enquanto. As medidas que o governo vem tomando me parecem muito corretas. Vamos ter ainda um pouco de sofrimento ao longo do ano de 2012, mas não acredito que seja nada muito mais grave do que nós estamos já sentindo nesse momento. Apenas um crescimento um pouco menor, que nos leva a ter um pouco mais de cuidado, talvez um pouco mais de cuidado nas nossas decisões de dia a dia, né, de consumidores, mas nós não podemos deixar a economia parar. O que de pior pode acontecer numa economia é ela se paralisar, como está acontecendo na Europa, como aconteceu nos Estados Unidos. Hoje qual é o recado que o senhor dá para essas famílias que estão endividadas no Brasil? Olha, as famílias têm que buscar equilibrar seus orçamentos, sem dúvida. Agora, a prioridade de uma família não pode ser quitar a sua dívida com o banco. Os bancos, sem dúvida, têm que receber as suas dívidas, mas a prioridade da família tem que ser alimentar seus filhos e viver. Eu discordo de alguns colegas que, quando chega no fim do ano, recomendam utilizar a totalidade do 13º para quitar a dívida com o banco. Eu acho que a prioridade da família é o bem-estar familiar. O alongamento da dívida e a quitação dessa dívida ao longo do tempo tem que ser uma prioridade, e o ajuste do orçamento familiar, dentro do atendimento das necessidades das famílias. E essa campanha de renegociar a dívida que está feita aqui no Brasil, vai ter inclusive um grande encontro nesse final de semana aqui no Brasil, para que as famílias possam renegociar com os bancos as suas dívidas. Você orienta que então ele preserve mais o cotidiano da família do que a negociação? Não, que eles negociem, há espaço para negociação, os bancos têm espaço para negociar. O que eu oriento é que não façam negociações que vão privar a sua família do bem-estar do dia a dia, que façam negociações que caibam dentro do orçamento, que caibam dentro de uma manutenção de um padrão de vida apropriado. A prioridade é resolver a vida junto ao setor financeiro, mas é também viver um padrão de vida apropriado. Agora, eu sei que eu vou aproveitar aqui, do lado do economista, a gente fica querendo perguntar o dia a dia da gente, o impacto, as influências, aquilo que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, e nada melhor do que começar com uma autoridade, porque o Zé Francisco é um grande economista. Agora, ele trabalha na Câmara de Comércio Brasil-Venezuela, então nós precisamos perguntar também, já os meus internautas estão perguntando muito sobre a questão das dívidas, por isso que eu lhe fiz essa pergunta, como renegociar ou não renegociar, em que momento renegociar. Esta é a preocupação que está entrando nesse momento aqui com os nossos internautas, não é? E sabemos hoje que 38% das mulheres brasileiras são provedoras do orçamento do lar. Então a preocupação é muito maior para essas mulheres, não é, Zé Francisco? A orientação para essas mulheres é maior. Mas eu gostaria que você nos colocasse um pouco dessa relação comercial Brasil-Venezuela. A relação comercial, em primeiro lugar, a prioridade, quando nós estamos falando de exportação brasileira
e vendas ao exterior, às vezes parece uma coisa muito distante do consumidor, mas na verdade a exportação brasileira gera riqueza para o país, gera emprego, e a geração de emprego é que permite com que muitas famílias tenham renda para poder pagar suas dívidas. Então isso não é uma coisa tão longínqua do nosso dia a dia. A relação com a Venezuela é uma relação hoje muito importante. Nós estamos acostumados a ver a relação da Venezuela pelo lado político, pelo lado negativo no dia a dia da imprensa, mas a relação com a Venezuela é uma das principais relações comerciais do Brasil. Uma parte da imprensa, né? Uma parte da imprensa faz esse trabalho, mas latinos-americanos, como somos, não é? Eu acho que a gente tem que ver o impacto desta relação econômica do Brasil com este país tão rico que é a Venezuela. Não, era exatamente a isso que eu ia chegar. A relação com a Venezuela, e isso poucas pessoas sabem, e você sabe, mas poucas pessoas sabem, gera o terceiro maior superávit nas relações comerciais entre ambos os países. Aproximadamente cerca de 3 bilhões de dólares anualmente são gerados a favor do Brasil nessa relação comercial. São ingressos de recursos para o Brasil. O Brasil é um exportador de manufaturados para a Venezuela e produtos alimentícios em grande quantidade. A Venezuela é um importantíssimo parceiro nas relações comerciais com o Brasil. E estamos vivendo um momento da integração da Venezuela ao Mercosul, em que isso certamente vai crescer muito mais. Sim, antes de entrar no Mercosul, os nossos internautas estão, olha, está pulando, está entrando muita gente aqui. O que é que nós exportamos para a Venezuela? O Brasil exporta para a Venezuela produtos alimentícios, principalmente do segmento de carnes, frango, carne congelada, bovino vivo. Exporta para a Venezuela manufaturados, veículos, máquinas agrícolas, equipamentos industriais de uma forma geral, principalmente equipamentos para um país que está entrando em um processo de industrialização, de redução de dependência que eles têm hoje do petróleo. Então eles estão numa fase de construção de pequenas indústrias e o Brasil tem participado desse processo. Agora, doutor José Francisco, você é uma pessoa que conhece muito a Venezuela, a gente ouve muito por televisão, pela imprensa. Como que é o povo venezuelano? O povo venezuelano tem uma característica muito interessante que é extremamente parecido com o povo brasileiro. Você senta para conversar com um grupo de venezuelanos, é como se você estivesse conversando com um grupo de brasileiros. A mesma característica, a mesma forma alegre de conviver, o mesmo tipo de forma de encarar a vida. O povo venezuelano é um povo muito feliz. E qual é a relação deles com o Brasil? Eles gostam muito dos brasileiros. Os venezuelanos é um dos únicos países do mundo que saem a comemorar, por exemplo, saíam a comemorar quando o Brasil ganhava a Copa do Mundo de futebol. As cidades paralisam na Venezuela, torcendo para o Brasil, e hoje eles estão esperando poder participar da Copa do Mundo aqui no Brasil. Doutor José Francisco, nosso internauta aqui, Netinho pergunta aqui, qual é o cantor brasileiro mais ouvido na Venezuela? Olha, o cantor brasileiro mais popular da Venezuela se chama Roberto Carlos. Ele já tinha colocado um imã, entre aspas, o Roberto está testando você, hein? Olha lá, que maravilha. Bem, agora o senhor colocou para nós aqui que o Venezuela acabou de ingressar agora no Mercosul, né? Qual o impacto disso, qual a importância disso para o bloco? Olha, é fundamental para o bloco, né? Isso era um trabalho que nós temos defendido, a entrada da Venezuela no Mercosul, nos últimos 6 anos, e tem vários impactos. Tem um impacto macro, um impacto maior, que é um impacto para a América do Sul. É a primeira vez, desde a criação do Mercosul, que um país ingressa como membro pleno do Mercosul, e isso abre as portas para que outros países o façam, e é muito importante. O Mercosul passa a ser um bloco, deixa de ser um bloco do Cone Sul da América do Sul para ser um bloco da América do Sul como um todo, ligando desde a Patagônia, no sul da América do Sul, ao Caribe, no norte da América do Sul. Isso, geopoliticamente, é extremamente importante. Para o Brasil, de uma forma geral, ao deslocar esse eixo do Cone Sul da América do Sul para a América do Sul como um todo, abre enormes oportunidades de negócios para os estados do norte e nordeste do Brasil, que até hoje não usufruíram de todo dos benefícios comerciais do bloco do Mercosul. Então, você entende que para o Brasil isso é importante? Vai fortalecer a economia brasileira? Vai fortalecer muito a economia brasileira, vão acontecer oportunidades comerciais muito grandes,
vão haver oportunidades de investimento conjuntos, abrem outros mercados. A Venezuela vai ser uma porta de entrada para os mercados do Caribe. Não tenho a menor dúvida que nos próximos anos empresas brasileiras e venezuelanas vão se associar para atender ao mesmo tempo os mercados do norte e nordeste do Brasil e do Caribe. Agora, o nosso internauta pergunta aqui o que nós compramos da Venezuela, o que o Brasil compra da Venezuela. Por que, ele já está adiantando aqui, porque nós compramos petróleo da Venezuela? O Brasil praticamente não compra o petróleo da Venezuela. Por mais que pareça estranho, a Venezuela produz um petróleo pesado, na sua maioria, que é um petróleo similar ao que o Brasil produz. O que o Brasil compra da Venezuela são derivados de petróleo. Nafta, óleo combustível, ocasionalmente compra gasolina. São produtos derivados do petróleo. Petróleo o Brasil não compra da Venezuela e compra outros produtos de alto valor agregado de energia. Então compra alguma coisa de alumínio, compra carvão, compra vidro, então produtos que tenham grande valor agregado de energia. E por que o Brasil não produz esses produtos? Em alguns casos o Brasil não produz, em outros casos a Venezuela tem condições e preços mais competitivos. Então é isso, essa é a resposta. Então nós não compramos petróleo da Argentina, só derivados. Da Venezuela, não compramos. Desculpa, é porque tem um outro aqui perguntando exatamente da Argentina. Então é essa situação que nós estamos hoje, e você acha que esse comércio pode ampliar muito mais com a entrada no bloco do Mercosul? As nossas projeções indicam que nos próximos 3 a 4 anos a relação comercial dos dois países, que hoje é de aproximadamente 5 bilhões de dólares, devam dobrar nos próximos 3 a 4 anos. É um impacto grande, hein? É um impacto muito grande, Além disso, empresas brasileiras hoje têm, para você ter uma ideia, e para que o espectador tenha uma ideia, tem cerca de investimentos na Venezuela e obras em execução, obras de infraestrutura, cerca de 20 bilhões de dólares de obras em execução na Venezuela. As principais construtoras brasileiras estão entre as principais empregadoras na Venezuela em obras e investimentos na Venezuela. Isso significa uma integração muito importante. Voltando só à questão do petróleo, existe um projeto conjunto já há muitos anos, em fase final de negociação, que é a participação venezuelana na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Neste caso específico, na refinaria Abreu e Lima, parte do acordo seria a compra e o processamento de 100 mil barris dia de petróleo venezuelano na refinaria. Mas isso ainda está em fase de negociação entre ambos os países. Brasil, Venezuela e a refinaria? É a refinaria que está sendo construída em Pernambuco. No estado já está sendo construída. Deve estar inaugurada em 2014. Olha, o nosso povo de Pernambuco aqui, que maravilha. Não é à toa que o nosso chat saiu do ar, de tantas perguntas que nós estamos aqui em relação ao impacto da relação comercial Brasil-Venezuela. E você acha que isso, para os próximos anos, até o fim do mandato desse governo, isso está em execução? A refinaria está em construção. A discussão é o aporte e a participação da Venezuela na refinaria. Isso é um processo longo, é um investimento amplo, implica em garantias bancárias. Então, isso tudo é um processo que está em negociação. E eu acredito que ainda esse ano isso possa estar... O senhor é presidente da Câmara de Comércio. Aí eu pergunto ao senhor aqui, também tem um internauta, na questão da pesquisa, do ensino, o Brasil tem algum convênio com a Venezuela? Não, convênio formal não tem nenhum convênio formal, mas existem, podem ser encaminhados contatos entre as universidades venezuelanas e universidades brasileiras. Não existe, mas não podemos ajudar a criar. Certo. Então essa troca de experiência ainda nós não temos ainda, Brasil-Venezuela. Não temos. E só temos na área comercial que o Brasil está indo. Agora, senhora, qual a questão do Mercosul? As pessoas querem que o senhor fale um pouco mais desse significado da entrada do país, da Venezuela no Mercosul. Inclusive em relação a essa questão, por exemplo, da universidade, a questão trabalhista, outras questões,
A entrada da Venezuela ao Mercosul vai facilitar tudo isso, né? A entrada da Venezuela ao Mercosul facilita as questões migratórias, o passaporte deixará de ser necessário, né, em relação aos dois países. O livre trânsito de mão de obra entre os países vai ser mais fácil, a validação de diplomas é mais fácil, o trânsito de pessoas é mais simples, ou seja, há uma série de normativas entre os países nos aspectos educacionais, sociais, além dos tributários, além dos aspectos apenas comerciais, que vão ser sentidos ao longo dos próximos anos, à medida em que essa normativa do bloco for sendo incorporada na normativa legal venezuelana. Doutor, se é tão importante para o Brasil porque o senhor está dizendo que é o terceiro superávit, né, para o Brasil. Que é tão importante, por que há certos setores que criticam essa parceria? Essa é uma pergunta muito interessante, né? O que tem acontecido, o que aconteceu nessa discussão, foi uma profunda ideologização dessa questão. Paradoxalmente, as mesmas pessoas que são contra o Mercosul, então são as pessoas que você escuta falando que o Mercosul é ruim, que o Mercosul atrasa o Brasil, que o Brasil deveria se afastar do Mercosul e fazer acordos com os grandes países e grandes blocos mundiais, são as pessoas que criticam a entrada da Venezuela ao Mercosul com o argumento de que a entrada da Venezuela ao Mercosul vai acabar com o Mercosul. Então é um paradoxo. Essas pessoas são contra o Mercosul e são contra a entrada da Venezuela ao Mercosul porque vai acabar com o Mercosul. Se essa entrada da Venezuela ao Mercosul fosse acabar com o Mercosul, eles deveriam ser a favor, né? É uma coisa absolutamente incongruente. Eu sempre defendi, e a maior parte dos empresários brasileiros defendem, o Mercosul como uma opção geopolítica, como uma opção de inserção do Brasil na economia mundial, principalmente nas próximas décadas, nos próximos séculos. E para isso, não há a menor dúvida que a entrada da Venezuela significa um grande ganho para o bloco e para o país. Então é um paradoxo e é trazer uma discussão ideológica, uma discussão político-partidária para um tema de desenvolvimento de país, para um tema de economia, para um tema de desenvolvimento do povo brasileiro, e que não deve ser levado por esse lado. Nós estamos falando de uma integração para os próximos séculos, para os próximos milênios, e nós não podemos estar preocupados com qual é o partido político de cada um dos países ou qual é o presidente de cada um dos países. Não foi assim que foi feita a integração na Europa. O nosso internauta pergunta exatamente isso. É independente desta questão de governo, essa relação, independente das tendências ideológicas, essa articulação, porque é uma articulação econômica. E precisa ser independente. E isso é que é estranho, esses argumentos, que inclusive recentemente, depois da decisão da adesão da Venezuela ao Mercosul. Depende que um país esteja à direita, ou esteja à esquerda, ou seja à direita, o bloco se forma. Exato. Independente desses conceitos ideológicos. Por isso é que é estranho, e esses temas voltaram a aparecer novamente na grande imprensa. Quando se analisa a criação do bloco da União Europeia, por exemplo, você verifica os países da União Europeia ao longo dos últimos 50 anos, os países mudam de governo da direita para a esquerda, para a extrema-direita, para a extrema-esquerda, e o bloco continua. E quando ele foi criado... Se mantém independente de quem ganha, quem deixa o governo ou quem assume. Agora, o nosso internauta, que está aqui conosco, está dizendo para o senhor que ele não sabia que o terceiro superávit era com a Venezuela. Pois é, ele disse que essa informação ele não conhecia. Pois é, essa informação não é divulgada. Como há um interesse de divulgar informações basicamente negativas, essa informação acaba oculta, né, na relação bilateral, né? E é muito importante. Que maravilha. Agora, quando o senhor disse dessa questão do bloco, do Mercosul, nós queremos saber quais os produtos e regiões que serão mais beneficiadas com essa articulação. Olha, em relação às regiões, não há a menor dúvida que serão as regiões norte e nordeste do Brasil. Quando a adesão, a aprovação da entrada da Venezuela ao Mercosul estava em discussão no Congresso Nacional Brasileiro, nós fizemos contato com os governadores dos estados do Norte e Nordeste do Brasil, e para que você tenha uma ideia, dos 16 governadores dos estados do Norte e Nordeste do Brasil,
13 se manifestaram formalmente favoráveis a esse ingresso. E de partidos de esquerda e de direita. Porque esses estados vão poder usufruir da vantagem do Mercosul, da vantagem de redução de impostos. Hoje, um estado do norte do Brasil compra da Venezuela um produto e paga um nível de imposto mais alto. Vai passar a pagar, na maior parte do produto, imposto zero, como é o Mercosul. Por isso vai ter a vantagem. E a proximidade, a distância, fará com que o frete seja mais reduzido. Então você imagina, um país como o nosso, que tem uma floresta amazônica no meio do país, que separa alguns dos estados do centro industrial, do sul-sudeste do país, vai poder comprar produtos em que o frete tem um peso significativo a um valor muito mais barato. E isso vai ser um benefício popular. Que chega na ponta, o preço está lá, exatamente por isso. A gente critica, como está caro o arroz, como está caro a carne, por esta razão que você acabou de colocar aqui para nós, para os nossos internautas. Para encerrarmos, e antes de encerrarmos, eu tenho uma provocação aqui de um dos meus internautas, claro, que diz o seguinte, que ele gostaria que o senhor voltasse ao programa outras vezes para discutir o cotidiano da economia brasileira. Claro, com o maior prazer. Está feito o convite, ele aceitou. E aqui temos uma pergunta, o que podemos esperar da evolução comercial bilateral e do investimento nos próximos anos? Como eu já coloquei, a nossa projeção é que nos próximos 3 a 4 anos o comércio deva dobrar, então do que hoje é aproximadamente 5 bilhões de dólares passe para cerca de 10 bilhões de dólares nos próximos 3 a 4 anos. Este ano o comércio já está crescendo cerca de 30% em relação ao ano passado. Em relação aos investimentos, pela redução de burocracia e pela redução e a incorporação da normativa, nós consideramos que vai crescer muito. É muito difícil prever porque isso implica na associação entre as empresas. Vamos ter que esperar mais um pouquinho para poder ter uma previsão sobre isso. E a previsão também do nosso internauta, se essa crise, com toda essa visão otimista que o senhor está nos colocando aqui, se esta crise pode impactar esses resultados que o senhor está apresentando aqui. A única forma de nós sairmos da crise é fazendo comércio e é pela integração. Eu sou francamente favorável à integração. A região da América do Sul é hoje uma região em que nós temos um grande mercado consumidor, um grande mercado, uma região livre de guerras, uma região com água, uma região com energia. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Nós temos que nos transformar numa região consumidora entre nós. E esse é o melhor seguro que nós temos para a nossa economia nos próximos anos. A nossa união, não é? Sem dúvida. Olha, doutor, muito obrigada, doutor José Francisco Marconi, que os nossos internautas estão aqui interagindo, adoraram, estão querendo discutir, lógico, nada melhor que saber as suas economias financeiras, o cotidiano, o que você vai investir para o filho, o que você vai investir em casa, o que você deve fazer com a sua poupança ou não fazer. Então, nós vamos ter aqui, logo, logo, no programa AltV Mulher, um consultor da área econômica, uma pessoa que tem uma relação internacional com a Venezuela, trabalha na Câmara Comércio Brasil-Venezuela e que está generosamente dando a sua colaboração a você, internauta do programa AltV Mulher. Queremos desejar ao senhor sucesso e que realmente todas essas posições que o senhor nos colocou aqui se realizem tanto para o Brasil quanto para a Venezuela. Muito obrigado. Até a próxima, com a sua entrevista aqui no programa AltV Mulher. E para você, internauta, continue conosco, nós voltamos em seguida do comercial. Mulher de verdade.